nós iremos falar sobre distribuição de probabilidades. Então, nesta aula, nós iremos abordar as distribuições de probabilidade e falar sobre as variáveis aleatórias. Então, nessa aula, a gente vai abordar aí as distribuições tanto para variáveis discretas como para variáveis contínuas. Vamos começar pela distribuição binomial de probabilidade. Então, vamos falar aí da distribuição para variáveis discretas. Então, a distribuição de probabilidades, ela considera os experimentos, realizados N vezes sobre as mesmas condições e com as mesmas características. Então, para que isso aconteça, nós iremos aí ter cada repetição do experimento produz um ou dois resultados possíveis. Então, nesse experimento só pode acontecer duas coisas, ou o sucesso ou o fracasso. Então, nós iremos representar aí o S e o F. E a probabilidade do sucesso nós iremos representar pela letra P. E a probabilidade do insucesso pela letra Q. Então, a probabilidade de acontecer alguma coisa é P e a probabilidade de não acontecer alguma coisa é Q. E para calcular o Q, nós iremos fazer 1 menos a probabilidade de acontecer, 1 menos o P, tá? Os ensaios são independentes e o resultado do ensaio não interfere no resultado do outro, tá? Então, nós temos aqui a fórmula para determinar a probabilidade na distribuição binomial. Então, vocês podem perceber aqui que eu coloquei a fórmula de duas maneiras diferentes, tá? Eu vou explicar o porquê que a gente pode utilizar ou essa fórmula. Então, vamos lá. Para dar uma retomada aí no conteúdo dessa aula, nós iremos primeiro retomar o que é esse símbolo, Então, o que é esse fatorial, Esse símbolo aí de fatorial. Então, n fatorial. Por exemplo, quando eu quero calcular o 5 fatorial, a gente irá multiplicar o número por seus antecessores. Então, no caso, irei fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, nesse caso, o 5 fatorial é 120, tá? Então, aqui a gente já sabe como calcular esse primeiro, o n fatorial. Nessa parte maior aqui, nós vimos em matemática, na análise combinatória, a fórmula de combinação, tá? Então, essa aqui é a fórmula de combinação, que a gente chama ser n tomados de x, ok? Então, nessa fórmula, nós temos o n fatorial dividido pelo x fatorial vezes o n menos x fatorial, tá? Então, para fazer, por exemplo, o cálculo da combinação de 6 tomados de 2 a 2, nós iremos fazer 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial, tá? Então, como calculamos isso? Primeiro, fazemos a subtração, então 6 menos 2, tá? Deu 4 fatorial. E aí, iremos fazer o fatorial de cada um deles. Então, 6 fatorial, que está aqui, 2 fatorial, que é esse, e o 4 fatorial, que é esse aqui, certo? Como nós temos multiplicação, podemos cancelar, Então, vamos cancelar aí 1, o 2, o 3 e o 4. Então, nós temos aí 30 dividido por 2, que é 15, tá? Então, a combinação 6 tomados de 2 a 2 é 15. Irei mostrar para vocês como faremos isso usando a calculadora científica, tá? Então, aí, nós sabemos que a combinação de 6 tomados de 2 a 2 é 15. Como calcular isso direto na calculadora? Então, nós temos aqui uma calculadora científica, um exemplo de uma calculadora científica, e para fazer esse cálculo, nós iremos utilizar essa tecla, tá? Que a gente vai chamar de NCR, tá? Então, o C é de combinação. O N é o N da fórmula e o R seria o nosso X da fórmula, tá? Então, para fazer o cálculo, nós iremos clicar no 6, o NCR e o 2. No visor, irá aparecer 6, C2 e o 15, que é o resultado, Então, a gente consegue fazer todo aquele cálculo apenas com essas 3 teclinhas da calculadora, ok? Então,
ao invés de utilizar essa nomenclatura, nós iremos utilizar essa que é a mais simples, né? As duas são a mesma coisa, né? Então, aqui é a fórmula da combinação, esses são os números binomiais, tá? Então, nós iremos aí usar essa nomenclatura, que fica mais simples na nossa fórmula, tá? Então, nós temos aqui, né, as duas fórmulas, eu posso usar tanto essa nomenclatura como essa. Como iremos utilizar a calculadora, podemos utilizar só a segunda fórmula mesmo. Agora, vamos entender o que são essas letrinhas na fórmula. Então, começamos aí pelo P de x, né? Então, é a probabilidade de um evento ocorrer x vezes em n provas, tá? Então, é o resultado da probabilidade para aquela variável x. O n é o número de provas. Então, quantas vezes eu vou lançar um dado, quantas vezes eu vou observar alguma coisa acontecer, tá? Então, o x é o número de vezes em que ocorre o evento, tá? O P é a probabilidade de um evento desejado acontecer, tá? Então, é a probabilidade de apenas um evento acontecer e o Q é a probabilidade do evento não acontecer. Vamos ver o primeiro exemplo, ó. Lançando 5 vezes uma moeda, qual a probabilidade de se obter o evento caras 4 vezes? Então, nós utilizamos essa fórmula. Então, iremos começar aqui pelo N, né? Então, o N é o número de provas. Então, nesse caso, é quantas vezes ele vai lançar a moeda. Então, no caso, ele vai lançar 5 vezes a moeda. Então, por isso, o N é 5. O X é a quantidade de vezes que eu quero que aconteça o evento. Então, no nosso exemplo, ele fala que quer que saia cara 4 vezes. Então, o meu X é 4. O P é a probabilidade do evento acontecer. Então, qual é o evento nesse caso? O evento é sair caras. Então, no lançamento de uma moeda, só pode acontecer cara ou coroa. Então, a probabilidade de sair cara em um lançamento é de 1 para 2, certo? Meio. E o Q é a probabilidade de não sair cara. Então, no caso, também é meio, ok? Substituindo na fórmula, né? Então, onde tiver o N eu vou pôr 5, o X o 4, o P meio e o Q meio também. Então, substituímos aqui na fórmula. Agora, nós iremos usar a calculadora para facilitar aí o nosso cálculo, tá? Então, na calculadora, esse aqui, ó, é o número binomial, que é como a gente acabou de ver. Então, iremos utilizar a tecla, o NCR, tá? Então, aqui eu tenho todo o passo a passo da fórmula, tá? Então, eu coloco primeiro 5, que é o N, depois clico o NCR, logo em seguida o 4. E aí, nós iremos acompanhar o que está na fórmula, ó. Eu tenho aqui 1 vezes, aí abre o parênteses, depois eu faço 1 dividido por 2 elevado a 4. Então, no elevado a 4, a gente pode usar o símbolo, né, da potência. Continuando aqui, nós temos o vezes novamente, 1 meio, então 1 dividido por 2, e aqui 5 menos 4 é 1, então vai ficar elevado a 1. Então, o resultado vai dar 0,15624. E aí, para transformar em porcentagem, iremos multiplicar por 100. Então, 15,625% é a probabilidade do lançamento de uma moeda 5 vezes sair cara 4 vezes. Agora, iremos falar de uma outra distribuição, que é a distribuição de Poisson. Então, na distribuição de Poisson, nós iremos considerar as probabilidades dentro de um intervalo, tanto de tempo como de espaço. Então, tudo que estiver relacionado ao intervalo de tempo ou de espaço, nós iremos utilizar a distribuição de probabilidade de Poisson, tá? Então, Poisson foi o francês que inventou aí essa fórmula, ok? Então, nós temos aí, né, a variável x, tá? Então, ela é definida aí dentro da distribuição de Poisson e ela é muito utilizada em alguns casos, como, por exemplo, carros que passam por um cruzamento por minuto durante uma certa hora do dia, erros tipográficos por página em um material impresso. Então, nesse caso, por exemplo, o espaço aí, né, o intervalo que a gente está estudando é a página, né? Então, é o espaço aí, é a página.
mortes por ataque de coração por ano numa cidade, problemas de fila de espera em geral e outros, ok? Vamos ver aí, então, a fórmula, né? Então, essa é a fórmula de Poisson, tá? Então, nessa fórmula, nós temos aí a variável x, que é a variável, né, da quantidade de eventos a acontecer. Nós temos aí o número neperiano, né, que é aquela constante, que vale aproximadamente aí 2,718, tá? Nós temos essa outra letra, que é uma letra grega, chamada lambda, tá? Então, nessa letra, nós iremos ter o número médio de sucessos dentro de um intervalo de tempo ou de espaço. E o x é o número de sucessos no intervalo desejado, tá? Vamos ao exemplo, ó. O serviço de atendimento ao cliente de um banco verificou que recebe chamadas telefônicas, em média, 4 chamadas por hora. Calcular a probabilidade de se receber 3 chamadas em uma determinada hora, ok? Então, aqui nós temos aí o intervalo de tempo, que é a hora, e o nosso evento é receber as chamadas, tá? Então, vamos aí determinar, através da fórmula de Poisson, a probabilidade disso acontecer. Então, primeiro vamos determinar aí as variáveis. Começaremos aí determinando o lambda. Então, o lambda é a média do evento acontecer. Então, nesse caso, ele fala aqui, ó, em média, 4 chamadas por hora. Então, meu lambda é 4 por hora. Depois, nós temos que determinar o x. O x é a quantidade de eventos que irá acontecer. Então, no caso, ele fala que nós temos aqui, ele quer saber, receber 3 chamadas em uma determinada hora. Então, meu x será as 3 chamadas. Feito já as variáveis, nós iremos substituir na fórmula, tá? Então, aqui, né, o lambda, então vai ficar e elevado a menos 4, vezes o lambda elevado a x, então, no caso, 4 elevado a 3, sobre o x fatorial. Então, 3 fatorial. Tá? Calculando a potência e o fatorial, nós temos aqui 4 elevado a 3, 64. 3 fatorial é 6. E aí, nós iremos determinar isso aqui na calculadora também, tá? Então, na calculadora, nós temos o número neperiano, tá? Utilizando aí a calculadora, iremos utilizar o número neperiano, ok? E aí, nós temos o valor de 0,1954, ou seja, 19,54% é a probabilidade de receber 3 chamadas nesse serviço de atendimento. Outra distribuição que iremos ver é a distribuição normal de probabilidades. É a mais importante das distribuições. Então, essa distribuição é uma distribuição contínua. Aqui nós iremos trabalhar com variáveis contínuas. Então, as variáveis onde admite-se números decimais, ok? Então, nessa distribuição, ela é chamada de distribuição normal porque os dados estão de uma maneira dentro de uma curva chamada curva normal, tá? Então, essa é a representação da curva normal. Então, nessa curva, ela tem esse formato de sino, ela é simétrica à média, então aqui é onde está a média, e esse traço representa o eixo de simetria dessa distribuição, ou seja, esse lado é exatamente igual a esse lado, né? Então, ela é chamada aí de curva normal ou curva de Gauss, que foi também um matemático que inventou essa curva, ok? Que estudou essa curva. Então, a área total dessa curva é igual a 1, ou seja, toda a área entre o eixo x e a curva é igual a 1. E como a média divide essa curva em 2 partes iguais, né? Nós vamos ter aí a área desse pedaço valendo meio e a área desse outro acima da média também igual a meio. Tá? A probabilidade da área vai ser
a probabilidade ela é igual à área que tem aí a curva normal, né? E algebricamente, nós teríamos que calcular a área, por exemplo, nesse caso aqui, ó, entre a média e uma variável qualquer, tá? Então, é essa área que nós iremos calcular. E para fazer o cálculo dessa área, nós iremos utilizar a integral da função 1 dividido pela raiz de 2 vezes o π vezes o desvio padrão, multiplicado pelo número e, que é o número neperiano, elevado a menos o x, que é a variável, menos a média elevada ao quadrado, dividido por 2 vezes o desvio padrão ao quadrado. Para fazer o cálculo dessa integral, a gente precisava de ter um conceito matemático bem grande, né? Então, nós iremos utilizar um outro recurso, que é utilizar a tabela padronizada normal Z. Ou seja, nós iremos transformar a variável média e a variável x em a média vai virar o zero e o x, que é a minha variável, vai virar um número padronizado Z, tá? E aí nós iremos utilizar uma tabela que eu irei mostrar para vocês, tá? Então, para fazer essa conversão de x para z, nós iremos usar essa fórmula, bem mais simples, né? Então, nesse z, nós vamos calcular o x, que é a variável, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, nós iremos assim transformar a variável x em um número padronizado z. Vamos ver um exemplo para entender um pouco melhor. Então, ó, uma distribuição normal de eixos tem um diâmetro médio de 40 milímetros e desvio padrão igual a 8 milímetros. Que percentagem de eixos tem diâmetro entre 40 e 50? Então, vamos lá, né? Então, ele deu, no nosso exemplo, a média, que são os 40 milímetros, deu também o desvio padrão, que é igual a 8, e ele quer saber a probabilidade do diâmetro estar entre 40 e 50. Então, para isso, nós iremos usar a fórmula para transformar o x em z, tá? Então, vamos fazer essa transformação. Como nós temos dois valores de x, nós iremos calcular duas vezes o z. Então, primeiro iremos calcular o z1, que vai ser a primeira variável, que é o 40, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, no caso, deu zero. Vamos calcular o z2. Então, vai ser a segunda variável, que é o 50, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, deu 1,25. Então, agora, ao invés da gente ter x maior ou igual a 40 e menor ou igual a 50, nós iremos ter o z maior ou igual a 0, menor ou igual a 1,25. Ou seja, transformamos o x em um número padronizado z. E isso nos facilita porque nós iremos utilizar a tabela de números padronizados, tá? Então, essa é a tabela. Como utilizamos essa tabela? Então, como o nosso z é 1,25, nós iremos procurar aqui na tabela, primeiro, na primeira coluna, os valores 1 e 20. Então, é onde está destacado aqui. E aí, 1 e 20, o que falta é o centésimo, né? Que é o 5, o 0,05. Então, nós iremos procurar na primeira linha o centésimo, que é 0,05. E aí, no encontro dessas duas, nós temos aí o valor procurado, que no caso vai ser o 0,3944. Então, o que significa esse valor, né? Então, olha aqui na nossa curva, né? Nós temos, no meio vai ter sempre o zero, tá? Porque o zero refere-se à média, tá? Então, o zero. E o nosso valor de z é 1,25. Nós queremos encontrar aqui a área entre 0 e 1,25. Então, o valor que nós encontramos na tabela é sempre o valor de 0 a um determinado z. Então, no caso, o z que é 1,25.
Então, nós iremos procurar lá na tabela, encontramos que é o 0,3944, é essa área, né, escura aqui, né? Então, se essa é a área entre 0 e 1,25, o valor da probabilidade que estávamos procurando é de 39,44%. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Ó. Os salários mensais dos executivos de uma determinada indústria são distribuídos normalmente em torno da média de R$10.000, com desvio padrão de 800. Calcule a probabilidade de um executivo ter um salário semanal situado entre 9.800 e 10.400. Então, vamos tirar aí os dados do nosso problema. Nós temos aí a média, que são os R$10.000, e o desvio padrão, que são os R$800. E ele quer saber a probabilidade da variável x está entre 9.800 e 10.400. Então, do mesmo jeito, primeiro iremos calcular o z. Então, calculamos aí o z1, fazendo a variável menos a média dividido pelo desvio padrão, deu menos 0,25, e vamos fazer a mesma coisa com o z2, no caso, a segunda variável menos a média dividido pelo desvio padrão, que deu 0,5. Então, agora, ao invés de x, nós temos z, no lugar dos 9.800 vai ser o menos 0,25 e no lugar dos 10.400 vai ser o 0,5, tá? Então, aí nós queremos agora achar a probabilidade do z estar entre menos 0,25 e 0,5. Na nossa curva normal aqui, ó, como deu menos 0,25, o menos 0,25 antes do zero e o 0,5 depois do zero. Então, nós queremos aí a probabilidade entre menos 0,25 e 0,5. Na tabela padronizada, nós iremos encontrar os valores entre 0 e 0,25 e entre 0 e 0,5. Então, essa primeira área nós iremos encontrar na tabela procurando com o valor de 0,25, que no caso vai ser 0,0987. Depois, iremos também procurar na tabela o valor de 0,5, né? O z valendo 0,5 e encontraremos a área entre 0 e 0,5. Então, no caso, 0,1915. Como nós queremos esse pedaço com esse pedaço, nós iremos somar as duas áreas. Então, a probabilidade de ter o executivo com salários entre 9.800 e 10.400 é de 29,02%. Bom, assim nós encerramos a aula de hoje. Falamos aí sobre as distribuições de probabilidade.